Tudo bem com você? Espero que esteja bem aí. Eu estou super feliz porque a primavera tá começando, o sol já tá brilhando, já tem flores lá fora. E hoje eu vim fazer mais um vídeo para vocês. E aqui estamos falando sobre o que você deveria saber antes de começar a aprender o idioma. Mesmo que você já tenha começado, talvez isso faça você pensar um pouco e refletir. Espero trazer um pouco da minha experiência e que isso contribua de alguma forma para o seu progresso. Então vamos entrar no assunto já logo depois da vinheta. Então sejam muito bem-vindos a esse canal, a esse vídeo. Meu nome é Flora, eu moro aqui nos Países Baixos e estou aprendendo holandês, mais uma língua que eu tenho que aprender, mas vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. E vejam só, a minha nova estante de livros está pronta. Eu já coloquei alguns livros ali, os principais, embora eu tenha muitos livros em formato digital, mas esses livros são os que tem em papel. A maioria está ali, mas ainda tem alguns por aí espalhados pela casa. Mas agora eu já tenho pelo menos alguma coisa mais bonita no cenário, né? Fazer algum cenário ali no fundo. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre os motivos, não só os motivos, mas por que você tem que pensar antes de começar. Porque você começou o seu inglês atropelado, teve que começar e chega no momento que você tá aí, que tá travado, ou já desistiu há muito tempo, quer voltar, mas cada vez a dia, tudo isso. Vamos falar um pouco sobre isso. Se você quiser algumas informações sobre minhas aulas, se você quiser também marcar uma sessão para desbloquear essas questões que você tem aí com o idioma e também com algumas questões da vida mesmo, aqui embaixo eu deixo todos os meus contatos. Você pode mandar uma mensagem particular, pode marcar um horário. Lembre-se sempre que eu dou a primeira aula gratuita. Eu ensino português para estrangeiros e inglês para os brasileiros com um método muito mais tranquilo. É o método que eu uso para aprender os meus idiomas também. Então vamos ao assunto. É bom que você, antes de você começar a aprender inglês, o que eu falo aqui em inglês, mas serve para qualquer idioma que você queira aprender, né? Vai que você já fala inglês, tá aprendendo um segundo ou terceiro idioma, ou ao contrário, que você precisou aprender um outro idioma primeiro e o inglês vai vir depois. Aplica-se para todos eles. Você, antes de começar, você tem que saber, tem que estar bem ciente que as chances de você conseguir alcançar a sua meta são muito baixas. Já te dá um choque de realidade. Na maioria das pessoas que começam, apenas uma minoria vão alcançar o objetivo e vão ficar fluentes. Vão conseguir usar o idioma, o inglês, para falar, para ter uma conversa, para realmente utilizar no que a pessoa queria. Uma viagem, um trabalho. Isso são poucas pessoas que vão conseguir. Por exemplo, nesse ano de 2026, se você é uma pessoa que escreveu lá na sua lista de resoluções, uma de várias que escreveram na lista de resoluções que nesse ano iria falar inglês, daqui a 3, 5 anos apenas 1% dessas pessoas vão continuar. E eu espero que você seja uma dessas pessoas que continue, porque vale muito a pena. É muito, muito interessante as quantidades de oportunidades e portas que te abrem quando você sabe falar inglês. Hoje em dia, para quem já trabalha, para quem está usa mais pela internet, claro que existem os tradutores de inteligência artificiais, mas eles não são a mesma coisa de você conseguir falar, se comunicar, conversar com as pessoas, criar essa conexão, ter o contato. E às vezes você vai viajar em lugares que não tem internet, que você não tem a sua cobertura da sua rede de dados, então o inglês sempre vai ser uma forma de você se safar, né, em os lugares que você for. Então, quando você começa a pensar quais são os motivos que as pessoas desistem, quais são os maiores, digamos, as maiores dificuldades, você já começa a se preparar para isso, para você já criar uma maneira de que o seu estudo não seja também como o de todas as pessoas, né, os 99% que desistiram. Uma coisa que você primeiro precisa ter em mente é que qual é o motivo que você está estudando em inglês? Qual é a razão? Muitas vezes, é claro que a gente aprende por vontade própria, porque a gente fala, nossa, eu quero ter um emprego melhor, eu quero viajar, tem os seus motivos, objetivos pessoais. Mas muitas vezes acontece que eu tenho certeza que você já deve conhecer alguém aqui, ou talvez seja o seu caso, que a pessoa acaba mudando de país, ou acaba casando com uma pessoa estrangeira. Por algum motivo, a sua vida muda e ela se vê na necessidade urgente de aprender o idioma. E às vezes
a pessoa nem gosta tanto desse idioma que tem que aprender. Tô falando de idiomas em gerais, porque quando você vem para a Europa, por exemplo, aqui são várias línguas diferentes para cada país. Claro que o inglês é uma espécie de língua universal, você pode se sair muito bem só com o inglês, mas se você quiser realmente se integrar à cultura local, aprender o idioma daqui, onde que é falado, vai te dar uma grande vantagem também, né? Quanto mais línguas você aprender, você tiver a capacidade de usá-las fluentemente, melhor isso é para você. Então, a gente tem que pensar, eu gosto de pensar que aprender um idioma, uma nova língua, aprender o inglês, é como um casamento. Você vai passar o resto da vida com essa língua, com esse idioma. Então, como é que você pode fazer para que esse relacionamento seja mais prazeroso para você? Que você vá conseguir criar recursos para que ele dure bastante tempo e não te canse, não seja chato e você não desista, como se fosse um casamento mesmo. O que é que você faz para manter a chama viva, né? E isso tá muito nas suas mãos fazer isso, porque se você for para uma escola, por um curso desses tradicionais, essas franquias grandes, eles vão te dar o mesmo pacote de sempre: livros, exercícios, testes de gramática, decorar palavras, decorar cartões de memória. Isso, na maioria das vezes, não funciona porque é muito chato. As pessoas que desistem, esse 99% das pessoas que desistiram e que nunca aprenderam, ou até continuaram, mas não conseguiram aprender, tenho certeza que a coisa que eles não tinham eram materiais e aulas interessantes. Então, para durar esse casamento, para durar para sempre, precisa ter uma motivação, tem que ter um interesse da sua parte. Mas o que acontece quando o casamento, por exemplo, é arranjado? Por exemplo, aqui no meu caso, né? Eu estava em Portugal, de Portugal fui para a Alemanha, porque eu tinha começado a aprender alemão na faculdade, na universidade lá em Portugal, e eu queria melhorar meu alemão. Mudei para a Alemanha, acabei conhecendo um holandês pelo aplicativo, né, de namoro. Acabei vindo morar aqui na Holanda. Não era meu sonho, não era o que eu pensava que queria. Já estava com um alemão assim bom. Achei que ia falar alemão, né? Que ia ficar fluente no alemão. E de repente eu tenho que veio para outro país em que o meu casamento com esse idioma, o casamento com a pessoa foi porque eu quis, mas o casamento com esse novo idioma foi arranjado, né? Sabe o casamento, aqueles casamentos que existem mais lá naqueles países, por exemplo, na Índia, que o casamento é arranjado, que as pessoas acabam casando com um parceiro que eles não escolheram, mas eles têm que aprender a conviver, têm que aprender a amar e gostar dessa pessoa, mesmo que no fundo eles não tenham assim se apaixonado, mas eles vão acabar arranjando uma maneira de conviver. E muitos desses casamentos dão certos, outros não, mas nesse caso foi uma questão. Eu não tinha a mínima vontade de aprender holandês, eu não achava uma língua interessante, porque a gente também tem isso, né? Tem línguas que a gente se identifica, que a gente gosta. Isso tem a ver com as questões emocionais, que também é um assunto que eu ando abordando aqui, mas nesse caso aqui estamos falando mais das questões mais comportamentais. Então, eu não tinha nenhum interesse por esse idioma. A gente pode sobreviver falando inglês, mas eu falei, eu vou morar aqui durante o resto da minha vida, talvez, então eu preciso aprender. Eu comecei a encontrar maneiras de que esse idioma ficasse interessante para mim. Aprender a gostar, mesmo sendo um casamento arranjado no idioma, não com a pessoa. Não, a pessoa foi que eu escolhi. Mas quando a gente vê que a gente precisa aprender o idioma, porque tem uma necessidade, né? Você mudou de país, você foi parar no outro país por alguma razão, por ter conseguido emprego, por acaso ter emigrado, ter ido estudar, ou qualquer outra razão. E aí você fala, nossa, agora eu preciso aprender esse idioma. Você não escolheu, mas você vai ter que arranjar uma maneira de tornar interessante. O que eu faço? Eu faço que isso se encontro materiais, encontro recursos, conteúdos que me traga esse interesse. Então, se eu tenho interesse por psicologia, por comportamento humano, por histórias de pessoas, por investigações, eu vou atrás de conteúdos que tragam esse tipo de vocabulário, esse tipo de histórias, tenha ali algo que vá me prender
naquele material, naquele conteúdo. É mais um processo que depende mais da nossa capacidade de olhar aquele processo, de olhar a língua e pensar como fazer para se tornar interessante, do que falar, eu não gosto desse idioma, eu acho chato, eu não quero saber mais disso, e aí você bloqueia. Aí não adianta que você vai bloquear e não vai sair do lugar. Enquanto você não conseguir encontrar um motivo interessante para isso. Você, por exemplo, às vezes tem livros, materiais que você está seguindo do seu curso, ou você seguiu, né? E você não aprendeu nada. E agora você tem esse ranço com o idioma, né? Você fala, tudo que conecta o idioma tem uma memória ruim para você. Tem uma memória emocional que te não dá um gosto bom de falar, eu gosto daquele idioma, aquele é interessante. Não, você sempre tá deixando para lado, porque aquilo não é uma coisa agradável. Porque a gente faz o que a gente gosta, a gente vai atrás do que a gente se interessa. Não adianta dizer aqui para você fazer uma coisa, ler um livro, se você não acha que não é interessante. Não adianta dizer, pare de ficar nas redes sociais, perder tempo assistindo, sei lá, TikToks e coisas assim, e use para estudar o inglês. Não vai funcionar porque não é interessante para você. Então, metade desse trabalho, se você tem um professor, se você tem um tutor, um coach, alguém que está te ajudando, metade desse trabalho vai ser seu, de ir atrás, de buscar os seus próprios materiais. Não fique dependendo de alguém te dizer o que você tem que fazer. Tome essa iniciativa. Como eu falei, vai ser uma coisa para a vida toda. Então, no início, pode ser que você ainda não entenda muita coisa. Mesmo que você passe alguns anos, você fala, nossa, ainda não entendo, eu ainda não consigo falar. Mas o que eu diria é, apenas continue, não desista. Continue, continue, continue. Mesmo que o crescimento, o progresso não pareça perceptível no início, né? Outra coisa que você precisa saber, que também está relacionado a isso tudo, numa segunda camada, é que mais importante do que quanto que você vai decorar de gramática, quanto que você vai decorar de vocabulário. Aliás, eu não aconselho você a tentar decorar palavras, porque palavras soltas não te levam à fluência. O que te leva à fluência é você absorver o conteúdo no idioma, conhecer aquela musicalidade, como é que as palavras se encaixam durante muito tempo, até aquilo começar a vir automaticamente sem você ficar traduzindo. Porque se você decora palavras separadas, depois você, na hora de falar, você vai ter que traduzir mentalmente. Isso vai te dar uma canseira enorme. Isso vai te trazer os bloqueios que você tem agora de falar. A parte psicológica conta muito. E por isso que eu falo do motivo. Porque se você tem um bom motivo para aprender o inglês, se você sabe por que você está aprendendo, sabe o que você quer, onde você quer chegar, você tem essa autoconsciência da sua vida, fica muito mais fácil. Muitas pessoas desistem porque elas não têm essa capacidade de planejar a sua própria vida e de saber exatamente o que quer. Uma outra coisa que eu tenho aqui para dizer é que você precisa também saber, se para você que ainda está começando, você que está naquele eterno iniciante ali que está travado, é que ouvir vem antes de falar. A quantidade de conteúdo que você vai ter que absorver antes de você começar a falar é muito grande. Fique tranquilo, ignore aquelas pessoas que ficam te forçando a falar se você ainda não tá pronta. Claro que chega um momento que aí você vai ter que ver, você vai ter que perceber se você não tá pronta, porque você ainda não teve a quantidade de idioma, a quantidade de conteúdo que você absorveu no seu cérebro para começar a falar, ou se você sabe, você já absorveu tudo isso, mas você está se escondendo atrás de timidez, de perfeccionismo, de crítica, de autocrítica, de crítica aos outros. Então você tem que ter essa diferenciação. Você tem que saber onde é que chega o momento que você pode falar, porque no início eu não recomendo ninguém a começar a falar quando ainda não teve contato suficiente com o idioma, porque toda vez que isso acontece, as pessoas sempre bloqueiam. E daí, até a pessoa conseguir superar esse bloqueio, vão se passar muitos anos e tá aí mais um fator para a maioria das pessoas desistir. Os 99% que desistem. Sobre essas questões do emocional, vai depender muito de cada pessoa, né? Depende muito da vida particular de cada um. Então você tem que levar em conta, também uma das coisas que você tem que pensar antes de começar, é que você tem que levar em conta quais são os seus
a sua história familiar. O que tem de história da sua família? Quais são as questões do seu núcleo familiar? Como é que é o seu relacionamento com um novo país, com o parceiro, o marido, esposa que você tem, com o seu trabalho? Porque tudo isso está ligado, né? E às vezes você tem uns bloqueios que você fala, não, eu já estudei tanto, eu já mudei tanto de escola, já fiz tanto curso, mas eu ainda não consigo falar, eu ainda não consigo colocar essa fluência assim para fora. E às vezes isso tem a ver com questões que você ainda não tratou, que são as questões emocionais, que a gente também eu gosto de falar aqui. Porque eu acredito que a questão emocional é a mais importante. Você pode comprar todos os livros de gramática para fazer todos os exercícios, pode pegar o melhor curso, pagar os melhores professores, mas se você não encontrar onde é que está seu nó emocional, você dificilmente vai conseguir superar. E cada pessoa é diferente, né? Eu gosto de falar aqui das questões, você pode ver os outros vídeos que eu já fiz até agora, as questões no geral, mas cada pessoa é única e é diferente, então não dá para generalizar sem conhecer a história de cada um. Então, por isso que eu falo, você quer saber qual é a questão sua, pessoal? Então, veja aqui embaixo os meus contatos e a gente pode conversar sobre quais são os seus bloqueios, né? Porque o emocional conta muito, conta mais do que a quantidade de horas. Você pode estudar bem, você pode estudar com mais tranquilidade, com menos pressão, com menos estresse e aprender muito mais quando você sabe quais são as questões que você vai ter que lidar. E, aliás, outra coisa que você precisa saber é que a gente tem essa ideia de que o inglês precisa ser uma coisa extremamente... Precisa ser uma coisa extremamente difícil, né? Que precisa ser uma tortura. Que, só se eu me torturar muito eu vou conseguir falar esse idioma. Não, pode ser uma coisa super leve, bem tranquila, e às vezes não é necessário tanto esforço. O que você gastou tanto de esforço até hoje pode ser que tenha a ver com os métodos errados, ultrapassados e antigos que te ensinaram o aprendizado. Sem contar com os traumas que você ainda está levando aí, que você não parou para olhá-los, né? Para perceber onde é que está travado as coisas. Bom, então é isso. Aqui eu acho que é o que eu mais queria trazer para vocês sobre essas questões, né? Em primeiro lugar, antes de começar, ou se você ainda está no eterno iniciante, ou você começa e para, ou para quem até no passado estudou, mas agora chegou uma idade que fala, puxa vida, eu não falo inglês, apesar de ter estudado, pensar sobre isso, né? Quais são as suas motivações, quais foram as suas motivações, e eu espero que você ainda tenha essa motivação, que você ainda esteja motivado para aprender, para falar, porque enquanto você está vivo, não é tarde para aprender. Perceber que isso é um aprendizado para a vida toda, que é como um casamento, seja ele arranjado ou seja ele por amor, ele vai durar a vida toda, então você encontra as maneiras, os processos, os materiais que para você tornar isso mais interessante, manter a paixão ao longo de toda a vida, porque realmente aprender um idioma não tem uma hora que termina. Você continua aprendendo para sempre, para sempre. Para sempre assim, enquanto você viver. Se você quiser também. E então, faça isso, faça para que esse trajeto seja interessante para você, que não seja chato e que não te leve a desistir. Descubra, encontre o que é aquilo que te desmotiva e como você pode transformar isso numa motivação. Busque, por exemplo, canais que sejam canais que sejam do seu interesse, com assuntos que sejam do seu interesse, vídeos, filmes, livros. Isso para você começar. E depois você começa a fazer, quiser praticar a conversação, praticar o seu inglês, você pode encontrar uma pessoa para fazer isso com você, pode ser comigo também, se você quiser, se ainda tiver vaga na agenda, não sei. E faça isso. Faça esse seu relacionamento com o inglês o mais prazeroso e o melhor que você puder, porque vai durar muitos anos para você alcançar uma fluência, mas não desista. Se você continuar, você consegue. Se fosse fácil, né, todo mundo faria. Você estaria o Brasil todo mundo falando inglês, mas você vê que a maioria não fala. Acho que 1% da população realmente domina e 5% consegue falar bem, mas enquanto isso o resto já tentou e desistiu. Eu agora vou fazer um pequeno react. Vou falar um pouquinho sobre uma coisa que
eu ouço muito aí nos vídeos, principalmente vídeos que falam sobre conteúdo, produção de conteúdo, investimentos, essas coisas assim dos jovens, né? Que tem uma frase que veio do inglês, que foi traduzido para o Brasil, que eu não sei se você já reparou, talvez você ouça, escute, mas não perceba isso, mas eu deixo de falar. Deixa eu falar aqui atrás depois da vinheta. Então, existe uma expressão que até pouco tempo era desconhecida entre os falantes de português, num contexto que é a frase no fim do dia, no final do dia, não para se referir realmente ao horário do final do dia, mas para dizer no final das contas. O papel do empreendedor no fim do dia é gerar emprego. E no fim do dia não é só dinheiro que está envolvido. Eu aprendi que no fim do dia a gente só quer estar bem com a gente mesmo. No fim do dia não é sobre o que a gente fala no Twitter, mas... E eu acho que no fim do dia... Aqui eu tô destruindo o que é o Enem, mas no fim do dia a gente se esforça pra passar, porque no fim do dia a gente quer entrar na universidade. De pra outra, sem fazer nada direito, e no fim do dia eu fico frustrado. No fim do dia o que conta são palavras na página. Quanto... No fim do dia, a internet trouxe isso também. No fim do dia só tá falando aquilo que tá replicando de outros. No final das contas, tal coisa. Você vai ouvir muito, eu não sei quanto a você, mas eu escuto isso demais. Que é uma tradução, né, uma adaptação do inglês at the end of the day, quer dizer que é realmente no fim do dia. Só que isso no inglês é uma expressão para se dizer que no final das contas... But at the end of the day, I was left with depression. Or, at the end of the day, like that you're in alignment with... I think at the end of the day, what has happened... And yet at the end of the day, it's... Because at the end of the day, culture is what... And at the end of the day, then there's another project, and then there's something else. At the end of the day, you are in your kitchen. Whoever's pushed this for 20 years, at the end of the day, there's big tobacco and alcohol. And at the end of the day, when you're asking people, it will build buy-in at the end of the day. So it's that old... At the end of the day, I need to see some evidence. The Soviets, at the end of the day, take everyone's land and create collective farming. Aconteceu isso. Sei lá, você trabalha muito, mas no final das contas o que vale a pena mesmo é o seu salário. Uma frase assim, né? Então, cada vez menos você vai ouvir gente usando no final das contas, em última análise, no fim, vai ver muita gente falando no final do dia, e isso, ou no fim do dia, ao fim do dia, né, também como se diz lá no português de Portugal, isso virou assim uma praga na internet, né, praga no YouTube. Eu sei que muita gente gosta de dizer que a língua é viva, que a língua modifica, sim, mas isso parece uma coisa meio forçada, né, parece uma coisa meio, não sei, o que você acha? Eu tô falando isso porque eu acho que a maioria da minha audiência são pessoas assim, mais na faixa dos 40, né, não sei, aqui pelo que me mostram as estatísticas, então talvez você não conheça essa expressão e ache estranho as pessoas usarem, dependendo dos conteúdos que você assiste. Mas eu acho estranho porque até alguns anos atrás a gente não ouvia isso em português e agora espalhou e tá tá contaminado, né? E eu acho que também isso tem a ver com as traduções de inteligência artificial, que também colocou aquela que eu ouvi muito falando aí, que não se trata de mais de, que também quando a inteligência artificial cria um texto, gosta de usar algumas traduções do inglês para o português, mas essas palavras, como elas não existem, essas frases não existem, as pessoas acabam usando. E, no final das contas, todo mundo entra na moda, né? No final das contas, no fim das contas, todo mundo acaba usando frases, palavras da moda. Bom, é isso. Esse vídeo de hoje tá um pouco mais curto do que o meu habitual. Eu espero que vocês gostem desse assunto. Me digam quais são as suas opiniões e se vocês têm perguntas, dúvidas, não sejam tímidos em perguntar e colocar aqui abaixo as suas ideias, que para eu continuar
trazendo aqui coisas para falar, eu preciso de ideias. Eu tenho muitas ideias, eu aqui escrevo as ideias que eu tenho, mas eu gosto de falar coisas que sejam mais próximas, né? Que você realmente vai te ajudar a estudar. O que você precisa para sair desse bloqueio? Para você conseguir finalmente falar inglês? Me diga o que você precisa, olha quais são as suas dificuldades, o que você tem medo, de que você tem raiva, o que você detesta. Escreve aqui abaixo que eu uso isso como conteúdo. Para contatos, para marcar sessões, para marcar uma aula experimental, fazer perguntas, tá aqui abaixo os contatos. Espero que vocês gostem desse conteúdo e a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo com um novo assunto. Tchau, até a próxima.